Como é que, porque o lance de tudo, o início é. A gente montou essa estrutura aqui, tudo isso era agenda. A renda. O senhor trabalhava na época, como é que foi? É um ponto interessante isso dessa questão do trabalho, porque eu tinha a minha vida pessoal, a minha vida secular. O meu sonho era. Eu venho de uma família onde praticamente 90%, 95% da minha família é do ramo empresarial. E eu nasci e cresci dentro dessa cultura. O meu irmão, eu me formei primeiro do que o meu irmão, sendo que o meu irmão se formou em medicina primeiro do que eu. Mas isso é medicina ou qual é? Oi? O senhor estudou o quê? Não, fui fazer direito, mas aí eu teve que dar uma pausa, mas o meu irmão continuou e ele se formou primeiro do que eu, sendo ele mais novo. Entendi. Então, assim, a minha família foi muito. Era uma família de uma cultura de estudo, de trabalho, e eu queria ser, assim, empresário. Eu não queria, tipo, depender de ajuda, de, sabe, de renda, de oferta. Eu falava, não, cara, pô, pastor sofre muito, pastor rala muito, pastor. Os pastores que eram amigos da família, a gente via eles ralando muito no interior. Eu falei, não, cara, pastor não é pra mim, não. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu quero ter o meu dinheiro. Eu não quero ninguém enchendo o meu saco. Eu quero ter final de semana ir pro meu sítio, andar no meu jet ski. Eu quero fazer as minhas viagens sem ninguém encher meu saco. Eu quero viver a minha vida normal. Minha vida normal, sem dever satisfação. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, Deus usou um pastor chamado Pastor Moisés. E ele lá no Maranhão, ele diz assim, olha, Deus me mostra que Deus tem um chamado pastoral para você. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e eu praticamente não entendia muito essas coisas, mas eu amém, pastor, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Lembro que na hora eu estava todo avoado, não queria saber de nada de igreja, de... Mas, enfim, o tempo foi passando, né? Um dos acontecimentos mais lindos da minha vida, depois de que eu vi Jesus, assim, que Jesus me chamou, que eu aceitei a Cristo, foi o dia que eu casei, né? Que eu casei com a mulher mais linda do mundo. E Pastora Ágata. quero desafiar aqui Isso. quem quer aceitar meu desafio aqui, que vai discordar de mim, de que a minha esposa é sim a mulher mais linda do mundo. Alda Albuquerque, meu amor. Te amo. A gente não vai entrar nesse mérito, não, senão a gente vai morrer discordando, pastor. Vai ter os comentários aí forte aí nesse corte. Então, assim, gente, aí eu falei, não, beleza, vou continuar meus estudos, vou continuar minha empresa, vou tocar minha empresa. Só que assim, gente, tudo que eu tentava fazer, eu não obtinha resultado, eu não obtinha sucesso. E até chegou um momento em que as pessoas das quais elas... as pessoas que se aproximaram da gente, por exemplo, o Joel e a Mônica eram da família, mas nós não éramos muito próximos, entende? É Da tipo família de sangue? isso, da família de sangue, mas nós não éramos muito próximos. Léo e a doutora Adriana são parentes, mas não eram muito próximos. Mas, de uma forma assim, não tem como explicar, mas a gente começou a se aproximar. Começamos a andar junto, e aí foi quando nós começamos uma célula familiar. E aí, onde é que entra a questão pessoal e profissional? Foi quando nós sentimos nessa união, eu parei para pensar assim, eu falei, poxa, Deus tem um chamado pastoral para mim. E aí a pastora Ágata dizendo, na época, ela dizia assim, amor, não é um momento? Será que não é a hora que Deus preparou tudo para a gente iniciar esse projeto? Eu falei, não, Ágata, a igreja tem toda a esquina. Você vai daqui na esquina, tem a Assembleia de Deus. Você vai na outra esquina, tem Batista. Você vai na outra esquina, tem Universal. Praticamente, a Igreja Universal compete com a Coca-Cola em termos de placa. Toda esquina tem uma. Meu pai. Então, a gente ficou naquela, né?
não vou, e a Agatha ali vai embora, e não. Eu creio que chegou um momento que ela até deixou de ficar, né, Assistindo. ficar insistindo e tudo. Eu acho que ela foi orar. Falei, Deus, então eu vou orar, então o Senhor toca no coração dele. E aí, o que aconteceu? Exatamente isso. Né? Chegou um momento que Deus tocou no meu coração e me fez refletir, me fez pensar, poxa, eu tenho um chamado que Deus fez na minha vida há 6 anos atrás. E tudo que eu tenho feito hoje, tanto na questão dos estudos, quanto na questão da empresa, eu nasci de uma família assim, então eu tenho respaldo, eu tenho inteligência para isso, eu tenho a quem recorrer, eu tenho mentores, mas eu senti que tudo que eu estava fazendo é como se a mão de Deus estivesse ali não permitindo que eu fizesse aquilo. Vocês compreendem? Uhum. E aí eu senti, falei, poxa, eu acho que esse é o momento. Eu acho que acho que é agora, eu acho que é agora. Aí eu me lembro muito bem que eu falei assim, Deus, beleza, eu aceito o projeto, eu aceito... Cara, é basicamente aquele filme de Noé, mas é aquele filme de comédia. Não tem aquele filme de comédia? Você lembra? Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso, né? Que ele era político, ele queria ser político, ele queria exercer a função, só que tinha um projeto porque ele era Noé, né? Deus havia escolhido ele. E tudo que ele tentava fazer... Ele tirava, quando ele começou a crescer a barba dele, para ele virar um Noé de verdade com a roupa, aí tirava a barba, tudo, aí lavava o rosto, aí voltava o cabelo tudo de volta. Exato, Aí tem até um versículo da Bíblia lá, acho que é Gênesis 3:28, se não me falha a memória. Então, para onde ele ia, tinha lá, né, a placa, né? Se ele olhasse o outdoor, tinha lá, Gênesis 3:28. Se ele olhasse a placa do carro, estava lá. Então, era Deus, né, direcionando ele para o projeto. Empurrando ele para o projeto, né? Então, quando caiu a ficha, eu pensei assim, Deus, beleza, eu aceito o projeto, eu aceito o desafio. E quem é um homem para tentar ganhar na queda de braço com Deus?